Fala, meus amigos, torcida alvinegra ligada aqui na segunda edição, plantão glorioso. Vocês viram aí na Botafogo TV toda a mobilização da torcida do Botafogo, no chamado Aerofogo, prestigiando os nossos atletas e com muita razão para o embarque para o Mundial de Clubes da FIFA. A gente acredita, tem que acreditar, vamos botar o coração na ponta da chuteira e vamos honrar as cores do Botafogo. E vamos falar de uma situação que está incomodando a diretoria do Botafogo. A situação é em relação ao Joaquim Correa. Muita gente me perguntando, Guilherme, e aí? O Joaquim Correa não tinha fechado com o Botafogo? Pois é. Mas acontece, para quem não estava nem aí, né, essa história de que os europeus não estavam nem aí para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a Inter de Milão alega que não quer reforçar um possível adversário no torneio da FIFA. Então o Joaquim, que já teria sido liberado, né, para negociar com quem quisesse, negociou, e agora que fechou, a Inter de Milão está dando um passo atrás, só está a fim de liberar para a segunda janela e não para essa janela agora, que vai até o dia 10. Né? Então, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? O Benfica não teve essa preocupação, o Benfica também disputa o Mundial de Clubes, o Benfica não teve essa preocupação. A Inter de Milão nem está no cruzamento ali do Botafogo, está tendo essa preocupação, mas não significa que a Inter queira renovar com o Tuco Correa. Não é interesse da equipe italiana renovar com o argentino. Então, a situação atualmente referente ao Tuco Correa, ao Joaquim, ela é o seguinte: não posso dizer que é jogador do Botafogo, porque não tem contrato assinado. Tá? A gente só fala que o cara é jogador do Botafogo quando ele assina o contrato. Mas a situação dele é muito semelhante à do Arthur Cabral. Inter de Milão e Botafogo não tem o que se acertar, porque o contrato dele termina dia 30, tá? Então, eu falei muito semelhante à do Arthur Cabral. Na verdade, é completamente antagônica à do Arthur Cabral, tá? Não é semelhante. Ela é bem diferente, bem diferente da do Arthur Cabral. Porque o Arthur tinha contrato, o Botafogo teve que pagar um valor, vai pagar aí por volta de 7 milhões de euros direto, nessa primeira parcela, e depois vai dividir esses valores. Quanto à situação do Joaquim, o Botafogo não tem que pagar nada à Inter. A única situação que o Botafogo precisa resolver com a Inter é no que concerne a liberação, tá? E aí a Inter, os dirigentes italianos, ainda estão muito relutantes quanto a essa liberação imediata até terça-feira para o Mundial de Clubes da FIFA. O que eu posso dizer para vocês aqui, tá? O Joaquim Correa joga no Botafogo. As bases salariais estão já prontas, o contrato, a minuta de contrato já está pronta, já foi aprovada pelo staff, são 2 anos de contrato, o jogador gostou, vai retornar para o futebol sul-americano. Queria ele jogar uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA como titular, né, porque é um lado que o Botafogo precisa, a gente precisa de jogadores caindo ali pelo lado que o Tuco Correa cai, o lado esquerdo, mas o Botafogo tem 2 dias. A diretoria, que estava muito otimista, ela adota um tom de neutralidade. Ela não diz que não, vamos conseguir, as conversas têm andado bem nesse sentido, mas também não adota nenhum tom pessimista. Os italianos estão relutantes e eles podem relutar. O Correa tem contrato até dia 30 de junho, então viria depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas a tacada pelo Joaquim Correa era exatamente visando a formação de um ataque com Correa, Igor Jesus, Savarino, Arthur Cabral, dar mais qualidade para o setor ofensivo do Botafogo, especialmente nos confrontos. Vai precisar disso contra PSG e Atlético de Madrid. Então a gente fica no aguardo. Era uma situação que parecia a mais simples de ser resolvida, porque na quinta-feira a situação já estava decretada, a contratação já tinha sido feita. Tá? E aí talvez o Joaquim Correa também não esperava esse doce da diretoria italiana. Tá?
Então, o que a gente tem a dizer para vocês? São 2 dias em que o Botafogo vai ter que trabalhar. O John Textor vai ter que trabalhar o poder de convencimento dele para liberar o jogador que quer atuar pelo Botafogo no Mundial de Clubes. De qualquer forma, se permanecer na Inter, joga o Mundial de Clubes, mas a cabeça do Tuco Corrêa já estava aí como jogador do Botafogo, então tem que dar um passo para trás. Isso aí é complicado. Você vai jogar numa equipe que você sabe que não vai ter contrato renovado, a Inter já tinha liberado o jogador para negociar, e agora está fazendo esse doce aí, atrapalhando a vida do jogador e atrapalhando a vida do Botafogo também. Então, resumindo, Corrêa joga pelo Botafogo, a partir da segunda janela é certo, porque aí já vai ser um jogador sem contrato a partir do dia 30 de junho. Antes disso, precisamos convencer os dirigentes italianos. John Textor, prepara aí, o bolinho não vai adiantar, né? Vai ter que preparar aí um prato melhor, oferecer aí um bom prato italiano, a depender, vamos ver, em Milão, né? Um bife à milanesa aí pra galera. Vamos lá, John Textor, coloca aí o seu desenrolo para funcionar. E falando aí de aerofogo, né, eu vejo a torcida do Botafogo como uma torcida que é muito intensa, uma torcida que ama intensamente, uma torcida que reclama intensamente, mas nunca é uma torcida que abandona. A gente às vezes tem aí política de ingresso que não é bacana, o ingresso tá caro, a gente sempre fala isso aqui, o ingresso tá caro, tá muito caro e tal. E quem tá de fora é mais simples, né? Falar, o torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro é isso, é aquilo e tal. O torcedor do Botafogo, ele é o grande responsável por hoje o clube estar nessa situação. Porque um clube abandonado por sua torcida não convence investidor nenhum a botar um centavo. E o John Textor, quando recebeu o projeto do Tairo Arruda, do Danilo Cacheiro, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, né? Uma das coisas que o impressionou foi aquele dia, Botafogo e Guarani, em que a torcida do Botafogo fechou o ônibus, subiu no ônibus, o Chay foi junto, aquela loucura toda. Aquilo impressionou o John Textor de tal forma que ele não teve dúvidas. No dia da aprovação do Conselho Deliberativo, da questão da SAF, mais uma vez a torcida toma a sede de General Severiano, algo que não aconteceu no Lyon, algo que não aconteceu no Molenbeek, algo que não aconteceu no Palace, algo que não acontece em lugar nenhum. Só no Botafogo, porque é uma torcida que comemora como fosse um gol, como fosse um título, cada passo da reconstrução da vitória. Então, o torcedor do Botafogo, mais uma vez, fazendo esse abraço lindo, maravilhoso, lá no Aerofogo, lá no Galeão, eu tenho certeza que a imagem que os jogadores vão ter da saída do Brasil para a disputa da Copa do Mundo será essa, de que a torcida, mesmo distante, estará sempre com eles. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos, saudações alvinegras e mais informações a gente volta num plantão extra. Valeu!